As mãos dele estavam sempre geladas quando fechavam a porta do meu quarto. Foi assim que aprendi que aquele ser do mal não precisa de fogo para queimar uma alma do bem. As mãos dele estavam sempre geladas quando fechavam a porta do quarto. Foi assim que aprendi que o demônio não precisa de fogo para queimar uma alma. Bom dia, meus queridos. Aqui é a Dona Iracema, com meus 83 anos nas costas e uma história que guardei em silêncio por quase toda a minha vida. Falo diretamente da minha casinha simples em Cantagalo, interior do Rio de Janeiro, onde as montanhas escondem tantos segredos quanto os corações das pessoas. Antes de começar essa jornada tão difícil, queria agradecer por vocês estarem aqui comigo. É uma bênção poder compartilhar isso depois de tantos anos. Se puderem, deixem um comentário dizendo de onde estão assistindo este vídeo. Isso aquece meu coração de velhinha, saber que minhas palavras chegam em tantos lugares diferentes. E se inscrevam no canal, cliquem no gostei, para que outras pessoas possam ouvir também essa história que, infelizmente, ainda é a realidade de muitas meninas por esse Brasil afora. Nasci em 1940, numa época em que criança não tinha voz nem vez. Éramos para ser vistos, não ouvidos, como dizia minha mãe. Nossa casa era uma construção simples de madeira, com chão de terra batida nas primeiras décadas, depois coberto com cimento alisado, que meu pai conseguiu fazer num mutirão com os vizinhos. Tínhamos uma vida humilde, mas digna, como tantas famílias do interior naquela época. Meu pai trabalhava na roça, saía antes do sol nascer e voltava quando já estava escuro. Minha mãe conseguiu um emprego de lavadeira na casa dos fazendeiros, os Mendonça, que eram os donos de quase tudo por ali. Ela saía logo depois dele, carregando trouxas de roupa nos braços, subindo e descendo aquelas ladeiras de terra vermelha que ficavam escorregadias na época das chuvas. Eu tinha 9 anos quando meu avô Jerônimo veio morar conosco. O pai do meu pai, um homem que carregava a Bíblia debaixo do braço e versículos afiados na ponta da língua. Ele tinha ficado viúvo e, como dizia minha mãe, homem não sabe se virar sozinho. Então, arrumaram um quartinho nos fundos da nossa casa, aquele que antes era o depósito de ferramentas. É uma bênção ter o seu Jerônimo aqui, dizia minha mãe. Ele pode olhar a Iracema enquanto estamos fora e ainda ajuda com as despesas. No começo, realmente parecia uma bênção. Vovô Jerônimo contava histórias da Bíblia que me fascinavam. Davi e Golias, Noé e sua arca, Moisés abrindo o mar. Ele tinha um jeito de contar que fazia tudo parecer mágico, importante. E quando falava de Jesus, seus olhos brilhavam de um jeito que eu achava que era fé verdadeira. Naquela época, eu ia para a escola de manhã. Saía junto com meu pai e minha mãe, com meu caderninho debaixo do braço, o uniforme remendado, mas sempre limpo e passado. Voltava por volta das 11 horas e vovô Jerônimo estava lá, esperando com o almoço pronto, geralmente um feijão com arroz e, nos dias bons, uma linguiça ou um pedaço de carne seca. Foi aos poucos que as coisas começaram a mudar. Tão devagar que nem percebi direito quando o olhar dele começou a pesar sobre mim como uma capa molhada. Eu tinha 12 anos quando precisei sair da escola. Não por escolha. Meu pai tinha ficado doente, uma pneumonia que o deixou de cama por semanas, e o dinheiro ficou ainda mais curto. A solução foi eu ficar em casa em tempo integral, ajudando nos afazeres, enquanto minha mãe dobrava sua jornada na casa dos Mendonça para compensar o que meu pai não podia mais trazer. Você vai ficar com seu avô, ele vai te ensinar as coisas de Deus, é melhor que qualquer escola. Minha mãe disse, arrumando meu cabelo com aquelas mãos ásperas de tanto esfregar roupa. E assim começou o meu calvário. Meus pais saíam juntos, meu pai, mesmo fraco, tentando trabalhar em serviços mais leves, e eu ficava sozinha com vovô Jerônimo das 6 da manhã até quase 2 da tarde, quando minha mãe conseguia uma folga para vir preparar o almoço. No começo, eram apenas comentários. Essa saia não é apropriada para uma moça de família. Esse cabelo solto é convite para o pecado. Precisa abotoar mais esse vestido, menina. Sempre com aquela voz mansa, aquele tom de quem está apenas zelando pela minha alma. Depois vieram as lições de catecismo forçadas. Horas sentada na mesa da cozinha, recitando versículos, copiando passagens da Bíblia.
Se eu errasse uma palavra, se minha letra não estivesse perfeita, se eu ousasse bocejar de cansaço, era castigo na certa. De joelhos, Iracema, ele dizia, apontando para o chão de cimento áspero. É assim que se fala com Deus quando se comete um pecado. No início, os castigos eram ajoelhar por 15 minutos, rezando o Pai Nosso e a Ave Maria sem parar. Com o tempo, os 15 minutos viraram 30, depois 1 hora. O cimento arranhava meus joelhos até sangrar, mas eu não podia chorar. Chorar era sinal de fraqueza, era dar espaço para o demônio entrar. Tinha dias que ele me obrigava a ficar de joelhos com os braços abertos, como Cristo na cruz. Se meus braços baixassem 1 centímetro que fosse, o tempo recomeçava. Minhas pernas tremiam, meus braços doíam como se fossem quebrar. Mas eu não podia mostrar fraqueza. É pelo seu bem, ele dizia, sentado na cadeira de balanço, me observando com aqueles olhos que já não eram mais de avô. Eram de alguma coisa que eu não conseguia nomear. É para limpar sua alma do pecado. Qual era meu pecado? Eu não sabia. Ser menina? Estar crescendo? Existir? Aos 13 anos, meu corpo começou a mudar, e com ele, os pecados que vovô Jerônimo via em mim se multiplicaram. Um dia, me pegou penteando o cabelo na frente do pequeno espelho rachado que tínhamos na sala. Vaidade, ele rosnou, arrancando o pente da minha mão com tanta força que alguns fios de cabelo vieram junto. Sabe o que a Bíblia diz sobre mulheres vaidosas? São como sepulcros caiados, bonitos por fora, cheios de podridão por dentro. Naquela tarde, o castigo foi diferente. Fui obrigada a ajoelhar no milho, grãos duros e pontiagudos fincando-se na pele tenra dos meus joelhos. E enquanto eu chorava silenciosamente, mordendo os lábios para não gritar, ele lia passagens sobre a queda de Eva, sobre como a mulher trouxe o pecado ao mundo. Repita comigo, ele ordenava. Eu sou a causa do pecado. Eu sou a tentação. Meu corpo é um instrumento do diabo. E eu repetia, as palavras saindo entre soluços engasgados, os joelhos sangrando, a alma se quebrando um pouco mais a cada sílaba forçada. Depois desse dia, os rituais se tornaram mais frequentes, mais elaborados. Ele dizia que via o demônio em mim, que precisava expulsá-lo, que era sua missão divina me salvar de mim mesma. Quando meus seios começaram a aparecer sob as blusas, ele me obrigou a usar faixas apertadas para escondê-los. Instrumento de perdição, ele murmurava, os olhos fixos justamente onde não deveriam estar. A faixa machucava, cortava minha respiração, deixava marcas vermelhas na pele que ardiam por dias. Aos 14 anos, tive minha primeira menstruação. Assustada, sem entender direito o que estava acontecendo, corri para minha mãe, que chegou mais cedo naquele dia. Ela me explicou brevemente, com palavras práticas e diretas, me deu uns panos para usar e disse que agora eu era moça feita e precisava ter ainda mais cuidado. Não sei como, mas vovô Jerônimo descobriu. Talvez tenha visto os panos estendidos no varal dos fundos, talvez tenha ouvido minha conversa com minha mãe. Naquela noite, enquanto meus pais dormiam exaustos do trabalho, ele entrou no quartinho que eu dividia com meus irmãos mais novos. Venha comigo, sussurrou, me puxando pelo braço com tanta força que deixou marcas roxas nos dias seguintes. Precisamos limpar esse pecado de você. Me levou para a cozinha, onde a única luz vinha de uma vela que ele já tinha acendido. Na mesa, a Bíblia aberta no Levítico, naquelas passagens sobre a impureza da mulher durante seu período. De joelhos, ordenou, a voz diferente, mais baixa, quase um sibilo. Eu obedeci, tremendo de medo e de frio. Era julho. As noites em Cantagalo podiam ser geladas. O chão estava tão frio que parecia queimar. Você agora carrega a marca de Eva, ele disse, circundando a mesa, a vela projetando sombras monstruosas nas paredes de nossa cozinha pobre. Seu corpo é uma fonte de pecado. Você é uma tentação ambulante, uma armadilha do diabo para os homens de bem. E então começou o ritual. Eu, de joelhos, tendo que repetir frases horríveis sobre mim mesma. Que eu era impura, que meu corpo era sujo, que eu carregava a maldição de Eva,
que era minha culpa se os homens tinham pensamentos pecaminosos. Mais alto, ele exigia quando minha voz falhava. Deus precisa ouvir seu arrependimento. Depois veio a parte que mais me aterrorizava. Ele colocava as mãos sobre minha cabeça, rezava em uma língua estranha e então me obrigava a pedir perdão a ele, não a Deus, a ele, por tentá-lo. Você me tenta com esse corpo de perdição, dizia, a voz tremendo de uma forma que só anos depois eu entenderia. Peça perdão por me fazer ter pensamentos impuros. É sua culpa, sua responsabilidade. E eu pedia, chorando silenciosamente, as lágrimas caindo sobre o chão frio, misturando-se com o sangue dos meus joelhos machucados. Pedia perdão por algo que não tinha feito, por um crime que não tinha cometido, por existir. Esse ritual se repetiu por anos. Anos. Não apenas durante meus períodos, mas por qualquer pecado que ele inventasse. Se eu sorrisse para o filho do vizinho, se eu cantarolasse uma música que não fosse religiosa, se eu demorasse demais no banho, qualquer coisa era motivo. Meus pais não percebiam, ou fingiam não perceber. Estavam sempre tão cansados, tão preocupados em colocar comida na mesa, que não viam os hematomas nos meus braços, não notavam como eu tinha deixado de sorrir, como eu me encolhia quando vovô Jerônimo entrava no cômodo. Aos 15 anos, comecei a ter pesadelos terríveis. Sonhava com demônios me perseguindo, com o inferno abrindo-se sob meus pés, com Deus me rejeitando no juízo final. Acordava gritando, suada, para encontrar vovô Jerônimo parado na porta do meu quarto, observando. Viu só? Ele dizia. É sua consciência pesada, seu corpo cheio de pecado. E lá íamos nós no meio da madrugada, para mais um ritual de purificação. De joelhos, rezando, pedindo perdão por pecados que eu não tinha cometido, por pensamentos que nunca tive, por desejos que não eram meus. Foi nessa época que comecei a duvidar de Deus. Que Deus permitiria que uma menina sofresse assim? Que Deus deixaria um homem usar seu nome para aterrorizar uma criança? Que Deus ficaria em silêncio diante das minhas orações desesperadas por ajuda? Mas não podia expressar essas dúvidas. Duvidar era o pior pecado, dizia vovô Jerônimo. Duvidar era dar as mãos ao diabo. Então eu fingia. Fingia acreditar, fingia me arrepender, fingia aceitar que merecia aqueles castigos. Era a única forma de sobreviver. Uma noite, quando eu tinha quase 16 anos, algo diferente aconteceu. Vovô Jerônimo me acordou no meio da noite, como tantas vezes antes, me arrastou para a cozinha para mais um de seus rituais. Mas dessa vez, seus olhos estavam diferentes. Havia algo neles que me gelou até o âmago. Hoje você vai aprender o que acontece com meninas que provocam os homens de Deus, ele disse, a voz um sussurro rouco que ainda ecoa nos meus pesadelos. Foi quando eu soube que o ritual seria diferente, que as orações forçadas, os joelhos sangrando no chão frio, as humilhações verbais não seriam o fim naquela noite, seria apenas o começo. E enquanto eu ajoelhava, tremendo não apenas de frio, mas de terror absoluto, rezei. Não as orações mecânicas que ele me forçava a repetir, mas uma súplica verdadeira, desesperada, vinda do fundo da minha alma. Deus, implorei silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Se o Senhor está aí, se o Senhor é real, me salve, de qualquer jeito. Não importa como. Apenas faça isso parar. Meus queridos, Deus escuta. Nem sempre da forma que esperamos, nem sempre no tempo que desejamos. Mas Ele escuta. E naquela noite, quando tudo parecia perdido, quando a escuridão estava prestes a me engolir por completo, Ele respondeu. De uma forma que mudaria minha vida para sempre. Ajoelhada naquele chão gelado, eu podia sentir cada grão de poeira cortando meus joelhos já em carne viva. As cicatrizes se formavam sobre cicatrizes, em camadas que o tempo jamais apagaria completamente. Mas naquela noite de 1956, algo estava diferente no ar. Vovô Jerônimo tinha um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Um fogo que não era de Deus. Não podia ser. Suas mãos tremiam enquanto segurava a Bíblia, aquela mesma Bíblia de capa preta desgastada que ele usava como escudo e espada. Repita comigo, Iracema.
Sua voz saía entrecortada, quase febril. Eu sou uma serpente, como Eva. Eu trago a perdição aos homens santos. Repeti as palavras como um robô, como tinha aprendido a fazer nos últimos anos. Minha voz não parecia mais minha. Era oca, distante, como se viesse de outro corpo. Era assim que eu sobrevivia, separando minha alma do que acontecia com meu corpo. Era como assistir a tudo de longe, flutuando no teto daquela cozinha escura. Mais alto! Ele gritou, batendo a Bíblia na mesa com tanta força que o lampião tremeu, fazendo as sombras dançarem nas paredes como demônios. Deus precisa ouvir sua confissão. Aumentei o volume, mas algo dentro de mim resistia. Uma pequena fagulha que nem todo aquele terror tinha conseguido apagar. 16 anos, e meus olhos já carregavam o cansaço de uma vida inteira. Naquelas noites horríveis, ele tinha um roteiro que seguia religiosamente. A ironia da palavra não me escapa. Primeiro vinham as acusações. Eu era impura, provocante, cheia de malícia. Depois, as orações em línguas estranhas, palavras que pareciam engasgar na garganta dele. Por fim, a confissão forçada. Eu precisava admitir crimes que não cometi, pecados que nem sabia nomear. Você sabe o que acontece com as filhas de Eva que não se arrependem? Ele perguntou, aproximando-se de mim, tão perto que eu podia sentir seu hálito quente e azedo de café velho. Elas queimam. Queimam para sempre no fogo eterno. Ele pegou o lampião, ergueu-o até a altura do meu rosto. A chama dançou perigosamente perto do meu cabelo. Sente esse calor? É só uma amostra do que te espera, se não purificar essa alma. Fechei os olhos, prendi a respiração. Tinha aprendido que, às vezes, o melhor era não reagir. Qualquer reação podia inflamá-lo mais, como jogar gasolina no fogo. Olhe para mim quando falo com você, ele berrou, puxando meu queixo para cima com força. Abri os olhos e o que vi me gelou por dentro. Não era mais meu avô ali, era outra coisa. Algo que habitava dentro dele. Algo que usava a religião como disfarce para uma escuridão mais profunda que qualquer noite. Agora, ele sussurrou, colocando o lampião de volta na mesa. Vamos para a parte mais importante, a purificação. Essa era a parte que mais me aterrorizava. Cada vez ele inventava um novo tipo de purificação. Às vezes era ficar horas de joelhos, até minhas pernas adormecerem completamente. Outras vezes era recitar capítulos inteiros da Bíblia sem errar uma palavra. Cada erro significava uma bofetada. Já tinha sido obrigada a tomar banhos gelados no meio da madrugada para esfriar os pensamentos pecaminosos. Tinha passado noites inteiras em pé no quintal, na chuva, para que a água do céu lavasse minha alma. Mas naquela noite, algo me dizia que seria pior, muito pior. Levante-se, ele ordenou. Obedeci, minhas pernas tremendo tanto que mal me sustentavam. Meus joelhos estavam em carne viva, manchando de vermelho a barra da minha camisola branca de algodão. Sabe por que estamos aqui hoje? Perguntou, circundando-me como um predador. Porque te vi hoje. Vi como olhou para o Toninho quando ele passou com o carro de boi. Vi o sorriso, vi o pecado nos seus olhos. Toninho era o filho mais novo do seu Antônio, nosso vizinho. Tinha 20 anos, e sim, tínhamos trocado um sorriso inocente quando ele passou pela nossa casa naquela tarde. Um sorriso, só isso. Em um mundo normal, seria nada. No mundo controlado pelo meu avô, era uma sentença. Não fiz nada de errado, murmurei, e imediatamente soube que tinha cometido um erro terrível. A mão dele acertou meu rosto com tanta força que cambaleei para trás, quase caindo. O gosto metálico de sangue encheu minha boca, onde meus dentes cortaram a parte interna da bochecha. Está me chamando de mentiroso? Ele rosnou. Está dizendo que o homem de Deus está errado? Não, não, apressei-me a dizer, o medo tomando conta de cada célula do meu corpo. Me desculpe, o senhor está certo, eu pequei. Seu rosto se suavizou um pouco, satisfeito com minha submissão. Era assim que funcionava. Qualquer resistência só piorava tudo. Eu tinha aprendido a arte de dobrar sem quebrar, de ceder sem me perder completamente. Bom, ele disse, agora vamos limpar esse pecado. Hoje vamos fazer diferente.
Ele foi até o armário da cozinha, aquele velho de madeira carunchada que guardava nossas poucas louças e mantimentos. Abriu a gaveta de baixo e tirou algo que não consegui identificar imediatamente na penumbra. Quando se virou, vi que era uma tesoura. Grande, pesada, daquelas usadas para cortar tecido. Seu cabelo, ele disse aproximando-se. É sua vaidade, seu instrumento de sedução. Vamos acabar com isso. Meu cabelo era a única coisa da qual me orgulhava. Preto, grosso, longo até a cintura. Minha mãe sempre dizia que era igual ao da minha avó paterna quando jovem, antes dela morrer do coração. Era a única conexão que eu tinha com essa avó que nunca conheci. A única herança física que recebi dela. Por favor, supliquei, as lágrimas brotando instantaneamente. Por favor, não. De joelhos, ele ordenou, ignorando meu apelo. E agradeça a Deus por esse ato de purificação. Ajoelhei-me novamente naquele chão implacável, o corpo todo tremendo. Ele se posicionou atrás de mim e eu fechei os olhos, sentindo as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, contrastando com o frio que sentia por dentro. O som da tesoura cortando os primeiros mechas foi como um grito na noite silenciosa. Cada corte, cada mecha caindo no chão, era como perder um pedaço de mim mesma. Não era apenas cabelo, era dignidade, identidade, a última coisa que ainda era verdadeiramente minha. Repita comigo, ele dizia entre os cortes. Agradeço a Deus por me livrar da vaidade. Agradeço a Deus por me purificar. E eu repetia, a voz embargada pelas lágrimas, enquanto ele transformava meu cabelo em um amontoado irregular, cortando tão rente em alguns lugares que a tesoura arranhava meu couro cabeludo, deixando pequenos cortes que ardiam. Quando terminou, pegou um espelho quebrado que ficava pendurado na parede e colocou na minha frente. Olhe para você agora. Menos tentadora, não é? Menos perigosa. A imagem que vi quase não reconheci. Uma menina com olhos assustados, o rosto manchado de lágrimas e sangue, o cabelo destroçado como se tivesse sido atacada por um animal selvagem. Algumas partes estavam quase na raiz, outras ainda tinham alguns centímetros. Era uma visão de pesadelo. Agradeça, ele exigiu. Obrigada, murmurei, sem conseguir olhar mais para aquele reflexo quebrado. Ele colocou o espelho de lado e ajoelhou-se na minha frente. Seus olhos agora tinham aquele brilho estranho novamente, algo que ia além da satisfação por ter me purificado. Agora vem a parte mais importante, ele disse, a voz mudando para algo mais baixo, mais íntimo, que fez meu estômago revirar. A verdadeira purificação. Foi nesse momento que soube que todos os horrores anteriores tinham sido apenas o prelúdio, que o verdadeiro inferno estava apenas começando. Ele ergueu a mão, tocou meu rosto de uma forma que nenhum avô deveria tocar uma neta. Seus dedos desceram pelo meu pescoço, parando na gola da minha camisola. Um corpo tão jovem, tão cheio de pecado, murmurou, mais para si mesmo que para mim. Precisa ser purificado completamente. Fechei os olhos, sentindo-me tão suja, tão impotente, tão pequena diante daquele mal disfarçado de santidade. Naquele momento, todo o ensinamento religioso que ele tinha me forçado a engolir durante anos se revelou como realmente era. Não era Deus que falava através dele. Era algo muito, muito mais escuro. Deus, rezei silenciosamente, sem mover os lábios. Se o Senhor existe mesmo, se está me ouvindo, por favor, me tire daqui, de qualquer jeito, não importa como. Seus dedos começaram a desabotoar minha camisola e eu me preparei para o pior. Tinha ouvido histórias de outras meninas no vilarejo, sussurros sobre tios, padrastos, vizinhos. Histórias que terminavam com olhares baixos e frases incompletas. Agora eu entenderia o que ficava por trás daqueles silêncios. Você vai me agradecer. Ele sussurrou, o hálito quente e azedo contra meu rosto. Vai agradecer por eu salvar sua alma. E então, como se minha oração silenciosa tivesse sido ouvida, algo aconteceu. Primeiro foi um espasmo. Suas mãos, que seguravam minha camisola, de repente apertaram o tecido com uma força anormal. Seus olhos se arregalaram,
não mais com aquele brilho predatório, mas com algo novo. Surpresa, confusão, que... Ele começou, mas a palavra ficou engasgada. Sua mão esquerda soltou minha camisola e foi até o peito, agarrando a camisa como se tentasse arrancar algo de dentro dele. O rosto, antes corado pela excitação doentia, agora ficava rapidamente pálido, depois com um tom azulado. A boca se abriu e fechou como a de um peixe fora d'água, buscando o ar que não vinha. Recuei, ainda de joelhos, assistindo a cena com um misto de terror e fascínio. Ele cambaleou para trás, derrubando a cadeira, a mão ainda apertando o peito com força, os olhos agora cheios de pânico. Tentou falar novamente, mas tudo que saiu foi um som estrangulado. Então, com um baque surdo que pareceu sacudir a casa inteira, caiu. Não me mexi por vários segundos, talvez minutos. Apenas fiquei ali, olhando para o corpo do meu algoz estirado no chão da cozinha, a luz fraca do lampião lançando sombras grotescas sobre seu rosto contorcido. Quando finalmente encontrei forças para me aproximar, toquei seu pescoço, procurando um pulso como tinha visto minha mãe fazer quando meu irmãozinho ficou muito doente uma vez. Não havia nada. Nenhuma pulsação, nenhum movimento, nenhuma respiração. Vovô Jerônimo, o homem que por anos tinha sido o demônio disfarçado de anjo na minha vida, estava morto. Um ataque cardíaco fulminante, diria depois o médico que raramente vinha àquelas bandas. Olhei para minhas mãos, depois para o corpo, depois para o céu que podia ver pela janelinha da cozinha. Um céu estrelado, indiferente ao drama que acabara de se desenrolar sob seu manto escuro. Foi o Senhor? Sussurrei para as estrelas distantes. Foi o Senhor que atendeu minha oração? Não houve resposta, claro. Apenas o silêncio da noite, o vento sussurrando nas folhas da mangueira do quintal, o pio distante de uma coruja. Mas naquele momento, ajoelhada no chão frio, com meu cabelo destroçado caído ao meu redor como uma oferenda macabra, com o corpo do meu torturador estirado na minha frente, eu soube. Soube que, de alguma forma, minha oração desesperada tinha chegado aos ouvidos divinos. Que no exato momento em que o mal estava prestes a atingir seu ápice, uma mão invisível tinha intervindo. Não me mexi por um longo tempo. Não chamei por ajuda. Não gritei. Apenas fiquei ali, processando o que tinha acontecido, tentando entender o que aquilo significava para mim, para minha vida, para minha fé tão machucada. O que se faz quando sua oração por salvação é atendida com a morte de alguém? Como se sente quando seu torturador cai morto aos seus pés, no exato momento em que estava prestes a cometer o pior de seus crimes? Gratidão? Terror? Culpa? Alívio? Era tudo isso, misturado num turbilhão que me deixava tonta, confusa, perdida entre sentimentos que não conseguia nomear completamente. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, iluminando o corpo no chão com uma luz dourada quase sagrada, finalmente me levantei. Minhas pernas estavam dormentes, meus joelhos em carne viva. Toquei meu cabelo destroçado, sentindo as partes irregulares, os cortes no couro cabeludo. E então fiz algo que não fazia verdadeiramente há anos. Rezei. Não as orações mecânicas e vazias que ele me obrigava a repetir, não as súplicas desesperadas por salvação. Foi uma oração diferente. Uma conversa real com qualquer força divina que pudesse estar me ouvindo. Não sei se foi o Senhor que fez isso, sussurrei, olhando para o corpo no chão. Não sei se devo agradecer ou pedir perdão. Não sei o que isso faz de mim. Mas se foi o Senhor, obrigada. E por favor, me mostre o caminho agora, porque estou perdida. Então, saí para o quintal, para o ar fresco da manhã, deixando para trás o corpo frio e a escuridão da cozinha. O sol nascia sobre as montanhas de Cantagalo, tingindo o mundo de dourado e rosa, como se nada tivesse acontecido, como se a noite não tivesse trazido morte e libertação em um mesmo pacote terrível. Sentei-me no velho tronco que usávamos como banco, sob a mangueira, e esperei. Esperei meus pais voltarem do trabalho, esperei a vida decidir o que faria comigo agora. E enquanto esperava, algo estranho aconteceu dentro de mim.
Uma sensação que não reconheci imediatamente porque tinha sido roubada de mim há tanto tempo. Paz. Uma paz frágil, incerta, misturada com culpa e confusão, mas ainda assim, paz. Pela primeira vez em anos, não havia um monstro esperando nas sombras. Não haveria mais noites de joelhos no chão frio. Não haveria mais rituais de humilhação. Não haveria mais aqueles olhos me seguindo pela casa, medindo cada movimento, buscando pecados em cada gesto. Eu estava livre. E enquanto o sol subia no céu, banhando meu rosto marcado pelas lágrimas e pelo terror da noite anterior, algo mais nasceu dentro de mim, tão frágil quanto um broto depois de uma longa seca, mas igualmente persistente. Esperança. A esperança de que, talvez, Deus realmente existisse. Não o Deus cruel e vingativo de vovô Jerônimo, mas algo diferente. Algo que tinha ouvido o grito silencioso de uma menina aterrorizada e tinha respondido da única forma possível naquele momento. Era um começo. Um começo sangrento, traumático, marcado pelo horror, mas ainda assim, um começo. O primeiro dia de uma vida que, embora eu ainda não soubesse, seria longa o suficiente para encontrar a cura, a paz e, eventualmente, até mesmo o perdão. O corpo do meu avô ficou estendido naquele chão de cozinha por quase 2 horas antes que meus pais chegassem. 2 horas em que não chorei, não gritei, apenas fiquei sentada no quintal, olhando o sol subir no céu como se fosse um dia qualquer. Ouvi o grito da minha mãe antes mesmo de vê-la. Um grito que rasgou o silêncio da manhã como um relâmpago, seguido pelos passos apressados do meu pai. Não me movi. Sabia que precisavam me encontrar por conta própria, precisavam juntar as peças daquele quebra-cabeça macabro. Iracema! Iracema! A voz da minha mãe era puro pânico enquanto corria pelo quintal. Quando me viu sentada sob a mangueira, parou abruptamente. Seus olhos percorreram meu cabelo destroçado, minha camisola manchada de sangue dos meus joelhos, meu rosto inchado da bofetada. Meu Deus, menina, o que aconteceu? Seu avô? Ele está... morto, completei, com uma voz que não parecia minha. Uma voz calma demais, distante demais. Ele teve um ataque. Durante a noite, meu pai apareceu logo atrás dela, o rosto uma máscara de choque e confusão. O que você fez, Iracema? O que você fez com meu pai? A acusação me atingiu como um tapa, mas não mais forte que os que já tinha recebido. Não me defendi. Apenas olhei para ele com aqueles mesmos olhos vazios que tinha desenvolvido como proteção. Eu não fiz nada. Foi o coração dele. Dr. Renato pode confirmar quando vier. Meu pai avançou, os punhos cerrados, o rosto contorcido em uma mistura de dor e raiva. Por um momento, pensei que ele fosse me bater, continuar de onde seu pai tinha parado. Mas minha mãe entrou na frente. Olhe para ela, Jair. Olhe para o estado dela. O que aquele velho fez com nossa filha? Foi a primeira vez que ouvi minha mãe se referir ao meu avô como aquele velho, não como seu Jerônimo ou seu pai quando falava com meu pai. Algo tinha mudado no momento em que ela me viu naquele estado. Meu pai parou, olhando-me realmente pela primeira vez em anos. Viu o cabelo cortado brutalmente, os joelhos em carne viva, os olhos vazios de uma menina que tinha visto coisas que nenhuma criança deveria ver. O que ele fez com você? Perguntou, a voz agora embargada, uma mistura de medo e compreensão tardia. Não respondi imediatamente. Como explicar anos de terror em palavras? Como descrever as noites de joelhos no chão frio, as humilhações, as orações forçadas, o medo constante? Como fazer ele entender o que seu próprio pai tinha se tornado? Ele me purificava, disse finalmente, a palavra saindo como veneno da minha boca. Todas as noites, por anos, meu pai cambaleou como se tivesse levado um soco. Apoiou-se no tronco da mangueira, o rosto pálido, os olhos arregalados. Minha mãe ajoelhou-se na minha frente, pegando minhas mãos entre as suas. Que tipo de purificação, filha? Perguntou, embora eu pudesse ver em seus olhos que ela já suspeitava da resposta. De joelhos, respondi, o olhar fixo em algum ponto além dela, além daquele quintal, além daquela vida. Ele me fazia ficar de joelhos por horas.
Me obrigava a rezar, a me arrepender de pecados que ele inventava. Dizia que eu era impura, que eu tentava ele, que era minha culpa. Minha voz falhou pela primeira vez. As lágrimas que não tinham vindo durante toda a noite e manhã finalmente transbordaram. Minha mãe me puxou para seus braços, apertando-me contra seu peito ossudo, seu próprio corpo sacudindo com soluços. Minha filha, minha filhinha, por que você nunca disse nada? Por que guardou isso tudo sozinha? Afastei-me um pouco, olhando diretamente nos olhos dela. Vocês acreditariam? Acreditariam na palavra de uma menina contra a do grande homem de Deus? Ela não respondeu, e seu silêncio foi resposta suficiente. Não, eles não teriam acreditado. Teriam pensado que eu estava exagerando, inventando histórias, sendo rebelde. Teriam me castigado por falar mal do velho Jerônimo, o patriarca respeitado, o homem que carregava a Bíblia debaixo do braço. Meu pai ainda não tinha se movido. Parecia petrificado, encostado na mangueira. Seus olhos iam do meu cabelo destroçado para a casa, onde o corpo de seu pai jazia na cozinha. O que aconteceu ontem à noite? Ele perguntou finalmente, a voz pouco mais que um sussurro. O que aconteceu para ele? Para o coração dele? Fechei os olhos por um momento, revivendo a cena. Os dedos dele nos botões da minha camisola, o brilho doentio nos olhos, o espasmo repentino, a mão agarrando o peito, o corpo caindo com um baque surdo. Ele ia fazer algo pior. Respondi simplesmente. Algo que nunca tinha feito antes. E então, ele caiu, como se uma mão invisível tivesse atingido seu coração. Minha mãe fez o sinal da cruz, murmurando uma oração. Meu pai cobriu o rosto com as mãos, os ombros largos sacudindo em um choro silencioso. As próximas horas passaram como em um sonho estranho. Dr. Renato veio, confirmou o que eu já sabia. Ataque cardíaco fulminante. Não havia marcas de violência no corpo, além de alguns arranhões nas mãos, facilmente explicados pela queda. O médico olhou para mim, para meu estado, e vi em seus olhos que ele entendia mais do que dizia. A menina precisa de cuidados. Disse para meus pais antes de sair, físicos e outros tipos. O enterro foi 2 dias depois. Uma cerimônia pequena, apenas a família e alguns vizinhos. O pastor da igreja local, que tantas vezes tinha elogiado a devoção do meu avô, falou sobre como ele era um homem de Deus, um exemplo de fé, um pilar da comunidade. Fiquei no fundo, usando um lenço para cobrir meu cabelo destroçado, os olhos baixos, a mente longe. Ninguém perguntou por que não chorei. Ninguém, exceto Dona Celestina, a parteira do vilarejo, uma mulher já idosa que tinha trazido ao mundo quase todas as crianças daquela região, incluindo a mim. A morte traz liberdade às vezes, não é, menina? Ela sussurrou quando veio me dar os pêsames, seus olhos sábios e antigos, vendo muito mais do que os outros. Não se culpe pelo alívio que sente. Algumas pessoas só trazem escuridão, mesmo carregando a Bíblia. Olhei para ela, surpresa. Como sabia? Como podia ver o que nem meus próprios pais tinham percebido por anos? Tenho olhos velhos, mas que enxergam bem, ela respondeu como se lesse meus pensamentos. Vi como ele olhava para você. Vi como você murchava quando ele estava por perto. Vi os joelhos machucados, os olhos mortos. Deveria ter feito algo. Me perdoe por não ter feito. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Não de dor, mas de alívio. Alguém tinha visto. Alguém sabia. Eu não estava louca. Não tinha imaginado o horror. Era real, e alguém além de mim sabia disso. Não foi culpa sua, respondi, a voz tremendo. Não foi culpa de ninguém, exceto dele. Ela apertou minha mão. Um toque gentil como há muito não sentia. E agora ele foi julgado por um poder maior que qualquer um de nós. Reconstrua sua vida, menina. Não deixe que o que ele fez defina quem você é. Nas semanas que se seguiram, a vida na nossa casa mudou completamente. O quarto dos fundos, onde meu avô tinha vivido, foi esvaziado. Suas coisas queimadas no quintal, em uma espécie de ritual de purificação que minha mãe conduziu em silêncio. A Bíblia dele, aquela que tinha sido usada como arma contra mim por tantos anos, foi a última coisa a ir para o fogo. Isso não é a palavra de Deus.
minha mãe disse enquanto as chamas consumiam as páginas gastas. É o esconderijo do diabo. Meu pai demorou mais a se recuperar. Não apenas da morte do seu pai, mas da revelação de quem ele realmente era. Durante semanas, mal conseguia olhar para mim, carregando uma culpa que o curvava como um peso físico. Uma noite, quase um mês depois do enterro, ele entrou no quarto que eu dividia com meus irmãos. Sentou-se na beirada da minha cama, as mãos grandes e calejadas repousando incertas sobre os joelhos. Iracema, começou, a voz rouca de quem tinha chorado. Nunca vou me perdoar por não ter protegido você. Por não ter visto o que estava acontecendo sob meu próprio teto. Olhei para ele no escuro, vendo não o homem forte que sempre tinha sido aos meus olhos, mas um homem quebrado pelo peso da verdade. Não foi culpa sua, pai. Ele enganou todo mundo. Era bom nisso. Era meu dever te proteger, insistiu, a voz embargada. E falhei. Deixei aquele monstro fazer o que fez com você, enquanto eu trabalhava, pensando que estava tudo bem, que você estava segura. Naquela noite, pela primeira vez, contei tudo. Tudo mesmo. Cada detalhe dos anos de abuso, cada humilhação, cada noite de joelhos no chão frio. E pela primeira vez, meu pai chorou abertamente na minha frente. Grandes soluços que sacudiam seu corpo forte como tempestades. Quando terminei, ele fez algo que não fazia desde que eu era muito pequena. Me abraçou. Um abraço desajeitado, tímido, de quem não sabe se tem o direito de oferecer conforto depois de falhar tão terrivelmente. Mas ainda assim, um abraço. Vamos superar isso, prometeu, a voz firme apesar das lágrimas. Vamos curar essa família. E nunca mais ninguém vai te machucar assim, filha. Nunca mais. Nos meses que se seguiram, nossa família passou por uma lenta transformação. O fantasma do meu avô ainda pairava pelos cantos da casa, mas cada dia ficava um pouco mais fraco, um pouco mais distante. Meu cabelo começou a crescer novamente, irregular no início, depois mais uniforme. Minha mãe cortou as pontas para deixá-lo mais apresentável, e cada centímetro que crescia era como uma pequena vitória sobre o passado. Voltei para a escola, para a surpresa de muitos no vilarejo que não entendiam por que uma moça de quase 17 anos precisava de estudos. Vai ser alguém na vida, né, meu pai dizia agora. Vai ser livre, independente. Não vai precisar de homem nenhum para te sustentar. Palavras que nunca pensei que ouviria dele. Um homem criado na roça, com ideias tradicionais sobre o papel da mulher. Mas a tragédia muda as pessoas, às vezes para melhor. A cicatrização não foi linear nem rápida. Havia dias em que acordava gritando, revivendo os horrores nas minhas noites de sono. Havia momentos em que um homem passava muito perto de mim na rua e eu congelava de terror. Havia domingos em que não conseguia entrar na igreja porque o cheiro de incenso me lembrava as purificações forçadas. Mas havia também dias bons, dias em que ria com as colegas da escola, em que ajudava minha mãe na cozinha e não sentia medo, em que olhava para o céu e não me perguntava se Deus me odiava. Quando completei 18 anos, comecei a trabalhar como ajudante na farmácia do vilarejo. Um trabalho simples, organizando prateleiras, atendendo clientes, aprendendo sobre remédios e ervas. Foi lá que conheci João, um rapaz de 20 anos que tinha vindo de 3 Rios para trabalhar como aprendiz do farmacêutico. João era diferente de qualquer homem que eu tinha conhecido. Gentil, respeitoso, nunca invasivo. Ele me cortejou por meses, com uma paciência que me deixava confusa. Não estava acostumada com homens que pediam permissão, que esperavam, que respeitavam limites. Nosso primeiro beijo só aconteceu depois de quase um ano de namoro. Estávamos sentados à beira do rio que corta Cantagalo, sob a sombra de uma árvore. Ele segurou minha mão, olhou nos meus olhos. "Posso te beijar, Iracema?" perguntou, a voz tremendo de nervoso. Aquele pedido simples, aquela pergunta que mostrava respeito pelo meu corpo, pela minha escolha, me emocionou mais do que qualquer declaração de amor poderia. Assenti, incapaz de falar, e quando seus lábios tocaram os meus, suaves e hesitantes, não senti medo. Pela primeira vez, um toque masculino não me causava terror. João não sabia de tudo,
Não ainda. Sabia apenas que eu tinha perdido meu avô de forma trágica, que tinha passado por momentos difíceis. A história completa só viria anos depois, quando a confiança entre nós fosse profunda o suficiente. Nos casamos em 1962, quando eu tinha 22 anos e ele 24. Uma cerimônia simples na igreja local. Sim, eu tinha voltado a frequentar a igreja, embora de uma forma diferente, mais pessoal, menos ritualística. Descobri que minha fé não tinha sido destruída pelo meu avô, apenas soterrada, esperando o momento certo para ressurgir, purificada pelo fogo da provação. Na nossa noite de núpcias, João percebeu meu terror. Como podia não perceber? Eu tremia como uma folha ao vento quando ficamos sozinhos no pequeno quarto que tínhamos alugado. Não vamos fazer nada que você não queira, ele disse, sentando-se a uma distância segura na beirada da cama. Podemos apenas dormir se preferir. Temos toda a vida pela frente. Aquela noite, apenas dormimos abraçados, vestidos. E na noite seguinte também. E na outra. João nunca pressionou, nunca cobrou, nunca fez eu me sentir menos por não conseguir. Foi só no nosso 3º mês de casados que me senti pronta para tentar. E mesmo assim foi difícil, foi doloroso. Não fisicamente, mas emocionalmente. As memórias se misturavam com o presente. A sombra do meu avô às vezes pairava sobre nós como um fantasma obstinado. Mas João tinha paciência. Infinita paciência. Parava no instante em que eu pedia, perguntava sempre antes de me tocar de uma forma nova, mantinha as luzes acesas para que eu pudesse ver que era ele, sempre ele, nunca o monstro dos meus pesadelos. Nossa primeira filha nasceu em 1964. Chamamos ela de Celeste, em homenagem à Dona Celestina, a parteira que tinha sido a primeira a ver minha dor, a primeira a validar meu sofrimento. Quando segurei aquele pequeno embrulho nos braços, fiz uma promessa silenciosa. Nunca vou deixar que te machuquem como me machucaram. Nunca vou deixar que te façam sentir culpada pelo corpo que tem, pelos sentimentos que carrega. Olhando para ela, tão pequena, tão perfeita, tão inocente, compreendi finalmente, em um nível visceral, o horror do que meu avô tinha feito. A perversidade de usar religião, autoridade e medo para abusar de uma criança. A monstruosidade que se escondia atrás da fachada de homem de Deus. E compreendi também, com uma clareza que me fez chorar no silêncio da madrugada, enquanto todos dormiam, que o que aconteceu naquela noite, o ataque cardíaco fulminante que o levou no exato momento em que se preparava para cometer seu pior crime, não tinha sido coincidência. Tinha sido, sim, uma intervenção. Um milagre brutal, terrível em sua execução, mas ainda assim, um milagre. A mão de Deus, não o Deus vingativo e cruel que meu avô pregava, mas um Deus de justiça e proteção, havia descido sobre aquela cozinha escura e tinha dito: basta. Essa compreensão não trouxe alegria, não trouxe satisfação. Trouxe uma aceitação solene, um entendimento profundo de que há forças maiores que nós, operando de formas que não podemos compreender completamente. E trouxe também a certeza de que, apesar de tudo que sofri, eu não estava sozinha naquele sofrimento. Alguém, ou algo, estava comigo, mesmo nas noites mais escuras. Nunca mais vi meu avô nos meus sonhos depois do nascimento da Celeste. Os pesadelos finalmente cessaram, substituídos por sonhos comuns, às vezes até alegres. Era como se aquele capítulo da minha vida tivesse finalmente se fechado, a última página virada. O milagre brutal que me libertou naquela noite não foi apenas a morte do meu algoz. Foi também o nascimento de uma nova Iracema, uma que, lentamente, dolorosamente, estava aprendendo a não ter medo, a não se sentir culpada, a não carregar o peso de pecados que nunca foram seus. Uma Iracema que, apesar das cicatrizes, algumas visíveis, a maioria não, tinha encontrado o caminho de volta para a luz. A maternidade trouxe para minha vida uma luz que nunca imaginei possível. Quando segurava a pequena Celeste nos braços, sentindo o calor do seu corpinho contra meu peito, o mundo inteiro parecia fazer mais sentido. Como se, depois de anos na escuridão, eu finalmente encontrasse a porta para um jardim ensolarado.
Mas as sombras do passado têm garras longas. Mesmo nos momentos mais felizes, às vezes me via paralisada por medos repentinos. E se eu não fosse uma boa mãe? E se os anos de abuso tivessem quebrado algo fundamental dentro de mim? E se eu não soubesse proteger minha filha do mal que existe no mundo? Celeste tinha acabado de completar 2 anos quando tive meu primeiro grande colapso. Era uma tarde comum. Eu estava estendendo roupas no varal do quintal enquanto ela brincava com uma boneca de pano. De repente, sem aviso, uma onda de memórias me atingiu com tanta força que meus joelhos cederam. Caí sentada no chão de terra, as mãos trêmulas, o suor frio escorrendo pelo rosto, incapaz de respirar. Eram fragmentos da noite em que meu avô morreu. Seus dedos nos botões da minha camisola, sua respiração pesada, o brilho doentio nos olhos e depois o espasmo, a surpresa, o corpo caindo pesadamente no chão da cozinha. Mamãe? Mamãe cai? A vozinha preocupada de Celeste me trouxe de volta. Ela estava na minha frente, os olhinhos arregalados, a boneca esquecida na terra. Respirei fundo, forcei um sorriso. Mamãe só descansou um pouquinho, meu amor. Tá tudo bem. Mas não estava. Nada estava bem. O alívio que senti com a morte do meu avô, aquele alívio profundo, visceral, imediato, me corroía por dentro como ácido. Que tipo de pessoa sente alívio quando alguém morre? Que tipo de cristã agradece a Deus por levar uma vida, mesmo que seja a vida do seu torturador? Essas perguntas me perseguiam nas noites insones, enquanto João e Celeste dormiam pacificamente ao meu lado. Eu olhava para o teto escuro, sentindo o peso da culpa esmagando meu peito. Não culpa pelo que tinha acontecido. Eu sabia racionalmente que não tinha causado a morte do meu avô. Mas culpa por estar grata. Culpa por, em meus momentos mais sombrios, pensar que ele mereceu aquele final. João percebeu que algo estava errado, claro. Meu marido sempre teve uma sensibilidade especial para meus estados de espírito, mesmo antes de conhecer toda a história. O que está acontecendo, Iracema? Perguntou certa noite, depois que pôs Celeste para dormir e me encontrou sentada no escuro da varanda, olhando para o nada. Você parece longe ultimamente. Foi então que contei a ele tudo. Pela primeira vez desde aquela noite de 1956, narrei em detalhes o horror que tinha vivido por anos. Os joelhos em carne viva no chão frio, as orações forçadas, as humilhações, os pecados inventados, e contei também sobre a noite final, sobre como meu avô caiu morto no exato momento em que estava prestes a cometer seu pior crime. João escutou em silêncio, o rosto contorcido numa máscara de horror e compaixão. Quando terminei, ele não disse nada por vários minutos. Apenas segurou minhas mãos entre as suas, acariciando meus dedos como se tentasse aquecer algo que tinha esfriado há muito tempo. Você acha que foi errado sentir alívio? Perguntou finalmente, a voz baixa, gentil. Não sei, confessei, as lágrimas escorrendo livremente agora. A Bíblia diz que devemos perdoar, que não devemos desejar mal aos outros. Mas eu rezei para que aquilo acabasse, para que algo, qualquer coisa me libertasse. E então, aconteceu. João respirou fundo, olhando para o céu estrelado acima de nós. Iracema, acho que Deus entende o coração dos desesperados melhor do que entendemos nós mesmos. Você não causou a morte dele. Não teve culpa. Mas eu fiquei feliz, João. Confessei num sussurro, finalmente colocando em palavras o que mais me atormentava. Quando percebi que ele estava morto, que nunca mais me machucaria, nunca mais me obrigaria a ficar de joelhos, nunca mais me chamaria de impura, senti uma alegria tão grande que me assustei. Ele apertou minhas mãos, olhando diretamente nos meus olhos. Isso não faz de você uma pessoa má, meu amor. Faz de você humana. Quem não sentiria alívio depois de anos de tortura? Quem não agradeceria por estar livre? Aquela conversa foi o início de uma jornada longa e dolorosa para reconciliar minha fé com minha experiência, meu alívio com minha culpa. João sugeriu que conversássemos com um novo pastor que tinha chegado à igreja, um homem jovem, com ideias mais progressistas, que não carregava o peso do fundamentalismo rígido que tinha moldado a fé da geração anterior. Pastor Gabriel nos recebeu em seu pequeno escritório numa tarde de domingo,
depois do culto. Era um homem magro, de óculos redondos e olhar gentil, diferente de qualquer líder religioso que eu tinha conhecido antes. Contei minha história mais uma vez, as palavras saindo um pouco mais fáceis dessa vez, embora ainda doessem como feridas abertas. Quando cheguei à parte sobre o alívio, sobre a culpa que sentia por estar grata pela morte do meu avô, parei, esperando ver julgamento nos olhos dele. Em vez disso, vi compaixão. E algo mais, uma compreensão profunda que me pegou de surpresa. Iracema, ele disse, inclinando-se para a frente na cadeira, as mãos juntas como em oração. Você conhece a história de Davi e Golias? Assenti. Claro que conhecia. Era uma das histórias que meu avô contava, antes de tudo começar, quando ele ainda era apenas meu avô e não meu torturador. Davi celebrou a morte de Golias, continuou o pastor Gabriel. Não apenas celebrou, deu graças a Deus por ela, porque aquela morte significava a libertação para seu povo, significava o fim da opressão, do medo. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. A Bíblia está cheia de histórias onde a intervenção divina resulta na morte de opressores. O que aconteceu naquela noite na sua cozinha, alguns chamariam de coincidência, outros de justiça divina. Eu prefiro pensar que foi a mão de Deus protegendo uma de suas filhas mais vulneráveis no momento em que ela mais precisava. Algo dentro de mim se soltou com aquelas palavras. Um nó que eu carregava há anos começou a se desfazer, lentamente, dolorosamente. Não foi uma cura instantânea. Nada na vida real funciona assim. Foi o início de um processo, o primeiro passo de uma escalada longa e difícil de volta à luz. Nos meses que se seguiram àquela conversa, comecei a fazer algo que nunca tinha feito antes: estudar a Bíblia por conta própria. Não as passagens selecionadas pelo meu avô para me fazer sentir suja e culpada, mas o livro como um todo, com suas contradições, suas belezas, suas histórias de queda e redenção. Encontrei conforto em personagens que não eram perfeitos: Davi, que cometeu adultério, Moisés, que matou um homem, Pedro, que negou Cristo. Pessoas falhas, humanas, que mesmo assim foram amadas e usadas por Deus. E encontrei uma passagem que se tornaria minha âncora nos momentos de dúvida. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, mesmo as terríveis, mesmo as que não entendemos completamente, mesmo aquelas que nos deixam com sentimentos conflitantes de alívio e culpa. Em 1966, nasceu nosso segundo filho, Gabriel. Sim, em homenagem ao pastor que tinha sido instrumento de tanta cura na minha vida. Um menino de olhos vivos e sorriso fácil, tão diferente do avô cujo nome nunca mencionávamos em casa. A maternidade, que tinha começado como um desafio assustador com Celeste, agora se tornava uma fonte de cura, de propósito. Cada abraço que dava nos meus filhos, cada beijo de boa noite, cada história contada sob o cobertor, tudo isso era um ato de rebelião contra o passado, uma afirmação de que o ciclo de abuso tinha sido quebrado. Com João, construímos uma família baseada no respeito, no amor genuíno, na fé que liberta em vez da religião que aprisiona. Nossa casa era o oposto daquela onde cresci, cheia de risadas, de música, de conversas honestas. Claro, não era perfeita. Tínhamos nossos problemas, nossas discussões, nossos momentos difíceis. Passamos por dificuldades financeiras quando a farmácia onde João trabalhava fechou em 1970. Enfrentamos a doença do pequeno Gabriel, uma pneumonia que quase o levou aos 4 anos. Vivemos as dores e alegrias comuns a qualquer família. Mas havia uma diferença fundamental. Enfrentávamos tudo juntos, como parceiros, como iguais. Não havia medo entre nós. Não havia a sensação constante de estar pisando em ovos, esperando a próxima explosão. Havia apenas pessoas imperfeitas, tentando fazer o melhor que podiam uns pelos outros. Em 1975, aos 35 anos, fiz algo que nunca tinha imaginado possível. Voltei a estudar.
Um curso noturno para concluir o ensino médio, frequentado principalmente por jovens que trabalhavam durante o dia. Eu era facilmente a mais velha da turma, com exceção do professor de matemática. Nunca é tarde para recomeçar, ele disse quando me viu hesitante na porta da sala no primeiro dia. Conhecimento não tem idade. Foi difícil no início. Meu cérebro parecia enferrujado depois de tantos anos longe dos livros. Mas havia uma fome dentro de mim. Uma sede de aprender que nem mesmo os anos de abuso tinham conseguido extinguir completamente. João cuidava das crianças nas noites em que eu ia para a escola. Celeste, aos 11 anos, já ajudava com o irmão de 9, orgulhosa de ser a mulher da casa enquanto mamãe estudava. Quero ser inteligente igual você quando crescer, ela me disse uma noite, enquanto me observava fazer a lição de casa na mesa da cozinha. Quero estudar e ser alguém importante. Aquelas palavras me atingiram como um raio de luz. Era isso. Era exatamente por isso que eu estava ali, quebrando todas as expectativas, todos os moldes que a sociedade tinha para uma mulher da minha idade, do meu meio. Não era apenas por mim. Era por Celeste, para mostrar a ela que uma mulher podia ser mais do que esposa e mãe, que podia sonhar, aprender, crescer, não importa o que tivesse passado, não importa quantos anos tivesse. Quando me formei, em 1977, minha família inteira estava lá. João, Celeste, Gabriel e até mesmo meus pais, já idosos, mas orgulhosos de um jeito que nunca tinha visto antes. Especialmente meu pai, que chorou abertamente quando peguei meu diploma. Ele, que nunca tinha tido oportunidade de estudar além do primário, que tinha passado a vida trabalhando na roça para sustentar a família. Você conseguiu, filha, ele disse, abraçando-me com força depois da cerimônia. Fez o que ninguém na nossa família jamais fez. Foi um momento de culminação, de realização, mas também de perdão, não pelo meu avô, cujos atos eram imperdoáveis, mas pelo meu pai, que não tinha conseguido me proteger. E por mim mesma, por todos os anos em que acreditei nas mentiras, em que me senti suja, culpada, impura. Aquele diploma representava mais que educação formal. Representava liberdade, autodeterminação, a capacidade de reescrever minha própria história. No ano seguinte, consegui um emprego como auxiliar administrativa na prefeitura de Cantagalo. Um trabalho simples, mas que me dava independência financeira pela primeira vez na vida. Meu primeiro salário foi uma revelação. Dinheiro que eu tinha ganho com meu próprio esforço, minha própria capacidade. O que vai fazer com ele? Perguntou João quando trouxe o envelope para casa, os olhos brilhando de orgulho. Pensei por um momento, saboreando a sensação de escolha, de poder. Vou guardar metade para a educação das crianças. E com a outra metade, vou comprar livros. Muitos livros. E assim fiz. Nossa casa, que sempre tinha sido simples, mas acolhedora, começou a acumular estantes improvisadas, cheias de livros de todos os tipos. História, literatura, ciência, filosofia, clássicos e contemporâneos, romances e ensaios. Lia vorazmente, como quem tenta recuperar o tempo perdido, e incentivava meus filhos a fazerem o mesmo. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de vocês, dizia sempre. Podem perder tudo na vida, mas o que está aqui, e apontava para a cabeça, vai com vocês para onde forem. Celeste seguiu meus passos, tornando-se uma leitora ávida. Gabriel preferia esportes, mas ainda assim desenvolver o hábito de ler pelo menos um pouco todas as noites antes de dormir. Nossa casa se tornou um ambiente de aprendizado constante, de discussões estimulantes, de crescimento intelectual. Foi nessa época, no final dos anos 70, que finalmente consegui fazer as pazes com o passado. Não no sentido de perdoar o imperdoável, mas de aceitar que o que tinha acontecido era parte da minha história, não a história inteira. Que o horror daqueles anos tinha me moldado, sim, mas não me definia completamente. Em uma tarde particularmente significativa, visitei o cemitério onde meu avô estava enterrado. Não tinha ido lá desde o enterro, mais de 20 anos antes. O túmulo estava abandonado, coberto de mato, a lápide simples quase ilegível sob o musgo. Não senti raiva olhando para aquela sepultura esquecida. Não senti medo,
nem ódio, nem mesmo aquela culpa corrosiva que tinha me acompanhado por tanto tempo. Senti apenas paz. Uma paz surpreendente, inesperada, como água fresca depois de uma longa caminhada no deserto. Você não venceu, disse em voz baixa para o vento, para as árvores, para o passado. Tentou me destruir, mas estou aqui, inteira, viva, amada. Você virou pó e eu floresci. Naquele momento, compreendi finalmente que o alívio que senti com sua morte não era pecado. Era sobrevivência. Era meu espírito se agarrando à vida, escolhendo a luz em vez das trevas. E se Deus tinha intervindo naquela noite, como acreditava profundamente que tinha, então meu alívio era apenas o eco da própria justiça divina. Saí do cemitério sentindo-me mais leve do que em décadas, como se tivesse finalmente deposto um fardo que carregava há tanto tempo que tinha se tornado parte do meu próprio corpo. Voltei para casa, para minha família, para os livros, para a vida que tinha construído das cinzas daquela noite terrível. Uma vida imperfeita, com seus altos e baixos, suas dores e alegrias, mas uma vida minha, escolhida, não imposta. Uma vida de possibilidades, não de limitações. O alívio e a culpa, que por tanto tempo se digladiaram dentro de mim, finalmente encontraram um equilíbrio. Não através do esquecimento. Nunca esqueci. Nunca poderia. Mas através da aceitação. Da compreensão de que sentimentos contraditórios podem coexistir, que podemos carregar múltiplas verdades ao mesmo tempo. Podia sentir alívio pela morte do meu torturador e ainda ser uma boa pessoa. Podia agradecer a Deus pela intervenção que me salvou e ainda ser uma cristã genuína. Podia lembrar do horror e ainda escolher a alegria, a vida, o amor. E assim, passo a passo, dia após dia, reconstruí não apenas minha vida, mas minha relação com o divino. Uma relação baseada não no medo, na culpa ou na punição, mas no amor, na graça, na aceitação. Um Deus que não me exigia perfeição, apenas honestidade, que não me queria de joelhos no chão frio, mas de pé, forte, olhando para o futuro com esperança. Um Deus que naquela noite terrível de 1956 tinha ouvido o clamor desesperado de uma menina aterrorizada e tinha respondido da única forma possível naquele momento, com um milagre brutal, terrível em sua execução, mas perfeito em seu timing. Uma intervenção que, vista através das lentes do tempo e da maturidade, revelava-se como o que realmente era: amor em sua forma mais pura, mais feroz, mais protetora. E por isso, finalmente, pude dizer sem culpa, sem medo, com a certeza tranquila de quem encontrou a verdade no fundo da própria alma. Obrigada, Senhor, por tudo, até pelo que não entendi na hora, até pelo que me pareceu terrível, até pelo milagre brutal que me libertou e me permitiu estar aqui hoje, contando esta história. Os anos 80 chegaram trazendo ventos de mudança para o Brasil e também para minha vida. Celeste, minha primogênita, preparava-se para prestar vestibular, sonhando com a faculdade de Direito. Gabriel entrava na adolescência com a inquietude típica daqueles anos, cheio de perguntas sobre o mundo, sobre si mesmo. João e eu completamos 20 anos de casamento em 1982. 2 décadas de um amor construído pedra por pedra, dia após dia, com paciência e respeito. Eu tinha 42 anos e, olhando para trás, mal reconhecia a menina aterrorizada que fui um dia. O trabalho na prefeitura, os estudos continuados, os livros que devorávamos em família, tudo isso me transformou numa mulher diferente. Não perfeita, não sem cicatrizes, mas inteira de um jeito que não achei possível por muito tempo. Quando Celeste foi aprovada na UERJ, nossa família viveu uma revolução. Minha filha seria a primeira pessoa da família a entrar numa universidade. O orgulho que senti naquele dia, vendo seu nome na lista de aprovados publicada no jornal, não tem tamanho que caiba em palavras. Foi você, mãe, ela disse, abraçando-me com força depois de receber a notícia. Foi você que me ensinou que uma mulher pode ser o que quiser. Engoli as lágrimas, segurei seu rosto entre minhas mãos. Não, minha filha. Você conseguiu porque é forte, inteligente e determinada. Eu só mostrei um caminho possível,
Você é quem decidiu trilhá-lo. A ida de Celeste para o Rio de Janeiro foi um momento agridoce. A alegria da realização misturada com a dor da separação. Arrumamos suas poucas roupas numa mala velha, juntamos dinheiro para o aluguel de um quarto numa pensão perto da faculdade. Não tínhamos muito, mas o que tínhamos oferecemos com amor. Lembre-se de quem você é, disse a ela na rodoviária, segurando suas mãos entre as minhas. Lembre-se de onde veio. Não deixe ninguém fazer você se sentir menos por ser do interior, por não ter roupas caras, por falar diferente. Ela sorriu, aquele sorriso luminoso que sempre aquecia meu coração. Eu sei quem sou, mãe. Sou filha de Iracema e João, neta de... Ela hesitou, como sempre fazíamos quando quase mencionávamos aquele nome. Sou neta de minha avó que nunca conheci, mas que dizem que tinha o mesmo cabelo que eu. Abracei-a com força, sentindo seu corpo jovem e forte contra o meu. Quantas noites passei acordada depois daquele dia, rezando pela sua segurança, sua felicidade. Quantas vezes peguei o telefone público da praça para ligar para a pensão, só para ouvir sua voz por alguns minutos preciosos. Foi nessa época que João começou a participar de um grupo de estudos bíblicos diferente de tudo que conhecíamos antes. Não era na igreja tradicional, mas na casa de um professor universitário aposentado que tinha se mudado para Cantagalo. Professor Cláudio, um homem de barba branca e olhos gentis, tinha passado anos estudando teologia em São Paulo e trazia uma abordagem completamente nova para as escrituras. Ele ensina de um jeito que faz tudo fazer sentido, Iracema. João me disse um dia, voltando animado de um dos encontros. Não é aquela coisa de meter medo, de falar em pecado e condenação o tempo todo. É sobre amor, sobre justiça, sobre como viver melhor aqui e agora. Relutante no início, ainda carregava cicatrizes profundas relacionadas à religião, acabei concordando em acompanhá-lo em um dos encontros. Era uma noite de junho, o ar frio da serra entrando pelas janelas da sala simples, mas acolhedora da casa do professor. Sentei-me no canto, observando o pequeno grupo, cerca de 10 pessoas, de idades e origens diversas. Uma dona de casa, um pedreiro, uma enfermeira do posto de saúde, um jovem professor da escola local. Pessoas comuns, com perguntas reais, buscando respostas que fizessem sentido em suas vidas cotidianas. Professor Cláudio começou falando sobre as bem-aventuranças, aquelas frases famosas de Jesus no Sermão da Montanha. Mas ele as apresentou de uma forma que nunca tinha ouvido antes. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, não está glorificando a pobreza ou o sofrimento, explicou ele, os olhos brilhando por trás dos óculos redondos. Está anunciando uma reviravolta na ordem do mundo. Está dizendo que aqueles que a sociedade considera fracos, marginalizados, sem valor, são precisamente os que estão no centro do reino de Deus. Algo despertou dentro de mim com aquelas palavras. Uma faísca de reconhecimento, de compreensão. Por anos, tinha me sentido exatamente assim, marginalizada, fraca, sem valor. Primeiro pelos abusos do meu avô, depois pela culpa que carreguei, depois pelas expectativas limitadas que a sociedade tinha para uma mulher da minha origem e posição. Jesus estava virando a mesa, continuou o professor. Estava desafiando o sistema religioso opressivo de seu tempo, que usava Deus para controlar, para aterrorizar, para manter as pessoas, especialmente os mais vulneráveis, em submissão constante. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era exatamente o que meu avô tinha feito, usado Deus, usado a religião, como ferramentas de controle e terror. E aqui estava esse homem de barba branca, dizendo que Jesus estava do outro lado, contra esse tipo de abuso. Depois do estudo, quando todos tomavam chá e conversavam em pequenos grupos, aproximei-me timidamente do professor. O senhor realmente acredita que Deus não é como os religiosos rígidos o pintam? Perguntei, a voz quase um sussurro. Ele olhou para mim com uma compreensão tão profunda que me fez pensar que, de alguma forma, ele sabia. Sabia o que tinha acontecido comigo. Sabia das noites de joelhos no chão frio, das orações forçadas, do terror em nome de Deus. Acredito com toda certeza, minha filha, respondeu, a voz gentil mas firme. O Deus que conheço,
que estudo há décadas, é um Deus de amor, de justiça, de libertação. É um Deus que está sempre do lado das vítimas, nunca dos opressores. É um Deus que derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes, como diz o Cântico de Maria. Naquela noite, voltei para casa com algo novo crescendo dentro de mim. Uma fé diferente da que tinha conhecido na infância, diferente até mesmo da que tinha reconstruído nos anos após o milagre brutal. Uma fé mais madura, mais consciente, mais libertadora. Comecei a frequentar os estudos semanalmente, absorvendo cada palavra, cada nova perspectiva. Aprendi sobre a teologia da libertação, sobre como as Escrituras podiam ser lidas a partir da perspectiva dos oprimidos. Aprendi que Jesus estava mais preocupado com justiça social do que com rituais religiosos, mais interessado em amor genuíno do que em obediência cega. Foi como se uma luz se acendesse em um quarto que tinha permanecido em penumbra por toda a minha vida. Não apenas podia reconciliar minha fé com minha experiência, podia ver que minha própria jornada de libertação estava profundamente alinhada com a mensagem central do Evangelho. Em 1985, algo inesperado aconteceu. Professor Cláudio, já com a saúde debilitada pela idade avançada, me chamou para uma conversa particular. Iracema, disse ele, sentado em sua cadeira de balanço, um livro aberto no colo. Quero que você assuma a liderança do grupo de estudos quando eu não puder mais. E fiquei paralisada de choque. Eu? Uma mulher sem formação teológica formal, com apenas o ensino médio completo tardiamente, liderando um grupo de estudos bíblicos? Mas, professor, eu não tenho preparação para isso, protestei. Não estudei em seminário, não sei grego nem hebraico. Ele sorriu. Aquele sorriso que irradiava sabedoria e bondade. Nem os discípulos sabiam, minha filha. Eram pescadores, coletores de impostos, pessoas comuns. O que você tem é muito mais valioso que títulos acadêmicos. Tem experiência de vida, tem sede de conhecimento, tem um coração que conheceu o sofrimento e ainda assim escolheu o amor. Engoli em seco, incapaz de responder imediatamente. Era um voto de confiança tão grande, uma responsabilidade tão séria. Além disso, acrescentou ele com um brilho nos olhos, você lê mais que qualquer pessoa que conheço. Duvido que alguém no grupo tenha devorado tantos livros de teologia quanto você nos últimos anos. Era verdade. Desde que comecei a frequentar os estudos, tinha mergulhado em livros que o professor emprestava. Teólogos contemporâneos que escreviam sobre um Deus de amor e justiça, estudiosos que analisavam as Escrituras em seu contexto histórico original, pensadores que questionavam as interpretações tradicionais que tinham sido usadas para oprimir e controlar. Pense nisso, ele disse pegando minha mão. Não precisa responder agora, mas saiba que você tem um chamado especial, Iracema. Sua história, sua jornada, não é apenas para você. É para ser compartilhada, para ajudar outros que estão presos nas mesmas armadilhas religiosas que quase destruíram você. Saí daquela conversa tremendo, não de medo, mas de uma emoção que não conseguia nomear completamente. Seria possível? Eu, que tinha sido tão brutalmente silenciada em nome da religião, agora poderia usar minha voz para libertar outros? Conversei com João naquela noite, deitados na nossa cama simples, o ventilador velho girando preguiçosamente no teto. Você deve aceitar, ele disse sem hesitação. Tem tanto para oferecer, Iracema, sua força, sua sabedoria, sua fé que sobreviveu ao pior tipo de abuso. Aceitei a proposta na semana seguinte. Professor Cláudio começou a me treinar, passando seu conhecimento, seus livros, suas anotações acumuladas em décadas de estudo. Foi um período intenso de aprendizado, de crescimento, de descobertas. Quando ele faleceu, 6 meses depois, assumi o grupo com o coração pesado pela perda, mas fortalecido pela confiança que ele tinha depositado em mim. O grupo tinha crescido para quase 20 pessoas, incluindo algumas mulheres jovens que vinham em busca de uma espiritualidade que não as diminuísse, que não as culpasse simplesmente por serem mulheres. Para elas, especialmente, eu falava. Compartilhava não apenas o conhecimento teológico que tinha adquirido, mas também minha própria história. Não todos os detalhes sombrios, mas o suficiente para que entendessem que eu conhecia a dor da opressão religiosa,
que tinha sobrevivido a ela, que tinha encontrado um caminho de volta para uma fé que libertava em vez de aprisionar. Deus não é o que homens violentos dizem que ele é, repetia sempre. Deus está do lado das vítimas, não dos opressores. Deus chora quando sofremos, se enfurece quando somos maltratados em seu nome. Nos anos que se seguiram, nosso grupo se tornou um refúgio para muitos em Cantagalo. Pessoas que tinham sido feridas por igrejas tradicionais, que carregavam culpas impostas por líderes religiosos autoritários, que buscavam uma espiritualidade mais autêntica e menos opressiva. Não éramos uma igreja no sentido tradicional. Não tínhamos hierarquia, dogmas rígidos ou rituais obrigatórios. Éramos apenas pessoas buscando juntas, aprendendo juntas, crescendo juntas. Éramos uma família espiritual formada não por sangue ou obrigação, mas por escolha, por afinidade, por amor genuíno. Em 1988, quando o Brasil passava por sua redemocratização, Celeste se formou em Direito. A cerimônia foi no Rio de Janeiro e nossa família inteira viajou para assistir. João, eu, Gabriel, que agora cursava engenharia em Juiz de Fora, até meus pais, já bem idosos, mas determinados a ver a neta receber o diploma. Sentada naquele auditório, vendo minha filha em sua beca, o chapéu quadrado na cabeça de cabelos escuros como os meus, senti uma onda de gratidão tão intensa que quase me tirou o fôlego. Como tínhamos chegado até ali? Como, daquela noite terrível na cozinha escura de Cantagalo, tinha nascido essa vida, essa família, essa alegria? Obrigada, sussurrei. Não para ninguém em particular. Talvez para Deus, talvez para o universo, talvez para mim mesma. Obrigada por ter sobrevivido, por não ter desistido, por ter encontrado forças onde não parecia haver nenhuma. Celeste nos surpreendeu no jantar de comemoração, naquela noite. Mãe, pai, anunciou, segurando a mão do namorado, um rapaz gentil que conhecemos há pouco tempo. Tenho uma novidade. Fui convidada para trabalhar numa ONG que oferece assistência jurídica gratuita para mulheres vítimas de violência doméstica. Meu coração parou por um segundo. Depois acelerou. Filha, isso é maravilhoso. Ela sorriu, aquele sorriso luminoso que era sua marca registrada desde criança. Foi você que me inspirou, mãe. Suas histórias, mesmo as que você contava pela metade, com palavras cuidadosas. Sempre soube que havia algo mais ali, algo que você protegia para não nos machucar. Meus olhos se encheram de lágrimas. Nunca tinha contado os detalhes completos para meus filhos. Não queria que carregassem o peso do meu passado. Mas crianças são intuitivas, percebem mais do que mostramos. Quero fazer pelos outros o que você fez por si mesma, continuou ela, os olhos brilhando de determinação. Quero ajudar mulheres a encontrarem sua voz, sua força, seu caminho de volta para a luz depois da escuridão. Naquele momento, senti que o círculo se fechava de alguma forma. Que o sofrimento que vivi não tinha sido em vão. Que tinha se transformado em algo maior, algo mais significativo. Uma missão que agora continuaria através da minha filha. Os anos 90 chegaram com mudanças ainda maiores. Gabriel se formou, casou-se com uma moça encantadora de Juiz de Fora. Celeste desenvolveu um trabalho reconhecido nacionalmente na defesa de mulheres vítimas de violência. João e eu, agora na casa dos 50, continuávamos nosso trabalho em Cantagalo. Ele como gerente da nova farmácia que tinha aberto na cidade, eu dividindo meu tempo entre o emprego na prefeitura e o grupo de estudos que tinha crescido ainda mais. Em 1997, aos 57 anos, fiz algo que nem nos meus sonhos mais ousados tinha imaginado. Publiquei um livro. Não era uma grande editora, apenas uma pequena gráfica em Nova Friburgo, mas ainda assim era um livro com meu nome na capa. Fé além do medo, encontrando Deus depois do trauma. Um relato da minha jornada espiritual, sem os detalhes explícitos do abuso, mas com toda a verdade emocional da minha experiência. O livro circulou principalmente em grupos religiosos progressistas, em ONGs que trabalhavam com vítimas de violência, em pequenas comunidades de fé alternativas que buscavam uma espiritualidade mais autêntica. Não fiquei rica nem famosa, mas recebi cartas, dezenas delas, de mulheres que se identificaram com minha história,
que encontraram esperança nas minhas palavras, que começaram sua própria jornada de cura depois de ler meu relato. Uma dessas cartas, em particular, me marcou profundamente. Era de uma senhora de 78 anos, de uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Querida Iracema, ela escreveu com uma caligrafia trêmula. Seu livro chegou às minhas mãos através da minha neta, que trabalha numa ONG. Nunca pensei que, aos meus anos de vida, encontraria palavras que explicassem o que vivi quando menina. Também fui abusada por um homem que usava a Bíblia como escudo e espada. Também carreguei culpa por décadas. Também tive que reconstruir minha fé das cinzas. Obrigada por me mostrar que não estou sozinha, que nunca estive. Obrigada por me dar palavras para sentimentos que carreguei em silêncio por toda a vida. Chorei ao ler aquela carta. Chorei por aquela senhora, por mim mesma, por todas as meninas e mulheres que passaram por experiências semelhantes. Chorei de tristeza pelo sofrimento compartilhado, mas também de gratidão pela solidariedade encontrada, pela cura possível, pela força que descobrimos em nós mesmas e umas nas outras. Quando o novo milênio chegou, João e eu já estávamos aposentados. Nossos filhos tinham suas próprias famílias, suas próprias casas, suas próprias vidas. Éramos avós de 5 netos maravilhosos que enchiam nossa casa de risos nas férias e feriados. Nossa vida tinha se tornado mais tranquila, mais contemplativa. Ainda coordenava o grupo de estudos, agora com a ajuda de pessoas mais jovens que tinham se juntado a nós ao longo dos anos. Ainda recebia cartas de leitoras do meu livro, que continuava circulando em pequenos círculos, passando de mão em mão como um segredo precioso. Em 2006, completei 66 anos. Meio século tinha se passado desde aquela noite terrível na cozinha escura, quando um milagre brutal tinha mudado o curso da minha vida para sempre. Meio século de luta, de reconstrução, de aprendizado, de crescimento. Naquele ano, fiz uma peregrinação pessoal. Voltei à casa onde cresci, onde sofri, onde fui libertada de forma tão dramática. A casa tinha passado por muitas mãos depois que meus pais faleceram. Agora pertencia a uma jovem família com crianças pequenas. Não entrei, apenas fiquei na calçada, olhando para as janelas, para a porta, para o telhado que tinha sido reformado, para o jardim que agora tinha balanços e brinquedos coloridos. O que foi, meu amor? Perguntou João, segurando minha mão enquanto observávamos a casa. Estou pensando em como os lugares mudam, como se transformam. Essa casa, que foi cenário de tanto horror, agora está cheia de risos de crianças, de vida nova. Ele apertou minha mão, entendendo perfeitamente o que eu queria dizer. Como você, Iracema. Como todos nós, se nos dermos a chance. Capazes de transformação, de renovação, de recomeço. Olhei para ele, para esse homem que tinha sido meu companheiro por mais de 4 décadas, que tinha me amado com paciência, com respeito, com constância. Que tinha acreditado na minha força quando eu mesma duvidava, que tinha caminhado ao meu lado na jornada de reconstrução, sem pressa, sem julgamento. Sabe o que mais me surpreende? Perguntei enquanto nos afastávamos lentamente da casa, voltando para o presente, para o futuro. Não é ter sobrevivido, é ter encontrado alegria, verdadeira alegria, não apenas ausência de dor. É ter construído uma vida que vale a pena ser vivida, não apenas suportada. Ele sorriu. Aquele sorriso que ainda depois de tantos anos fazia meu coração bater um pouco mais rápido. Você sempre foi mais forte do que pensa, Iracema. Sempre teve essa luz dentro de você, mesmo nos momentos mais escuros. Talvez ele estivesse certo. Talvez, mesmo naquelas noites de terror, de joelhos no chão frio, repetindo palavras que não eram minhas, já existisse em mim a semente do que me tornaria. A mulher que sobreviveu, que reconstruiu, que floresceu. Agora, aos 83 anos, olho para trás e vejo um caminho longo, sinuoso, às vezes escarpado, mas que me trouxe exatamente onde preciso estar. Vejo não apenas o horror dos primeiros capítulos, mas toda a beleza que veio depois. O amor encontrado, a família construída, a fé redescoberta, a voz recuperada. Compartilho essa história não para causar horror, nem para buscar pena, mas porque acredito no poder dos testemunhos.
Acredito que nossas histórias, especialmente as mais difíceis, podem ser faróis para outros que ainda estão perdidos na escuridão. Se você está assistindo este vídeo e se identifica com qualquer parte da minha jornada, saiba que não está sozinho. Saiba que a escuridão, por mais densa que pareça, não é eterna. Saiba que é possível reconstruir, renascer, encontrar luz e sentido mesmo depois das experiências mais devastadoras. Antes de me despedir, gostaria de pedir que, se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar outras histórias como a minha. E não se esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição abaixo. Lá compartilhamos diariamente histórias reais de outras vovós que, como eu, carregam experiências que podem iluminar seu caminho. A vida é breve, meus queridos. Mesmo 83 anos passam como um sopro quando olhamos para trás. O que importa não é quanto tempo vivemos, mas como transformamos nossas feridas em sabedoria, nosso sofrimento em compaixão, nossas cicatrizes em pontes que nos conectam uns aos outros. Que Deus abençoe cada um de vocês, do fundo do meu coração. E lembrem-se sempre, não importa o que tenham passado, não importa quão profunda seja a escuridão, existe um caminho de volta para a luz. Eu encontrei o meu. Vocês também encontrarão o seu. 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 Encontrarão